Só para começo de conversa, esse vídeo não se refere somente aos jovens que querem descobrir a vocação, mas pode servir também a você que é adulto, né? Você que talvez já seja casado ou já tenha a sua vocação definida, para que a gente se aprofunde naqueles medos da vivência da nossa própria vocação, né? Então, eu como padre, né, você como casado ou como celibatário, seja lá qual for a sua vocação, é importante que a gente se aprofunde sobre isso. Então, a primeira coisa que é preciso que a gente entenda, né, eu vou recordar, talvez muitas coisas você já sabe, é que vocação é um chamado de Deus, né? Então, vem dessa palavra latina, né, desse verbo vocare, que significa chamar. Então, Deus que me chama. O chamado é divino, é sobrenatural. E a gente precisa diferenciar esse chamado daquela inclinação natural. Vou explicar. Digamos que, e a gente já escutou muito isso, inclusive se fala aí naqueles colégios mais chiques, né, mais bem elaborados, em que tem um acompanhamento psicológico para os jovens do ensino médio para fazer o teste vocacional. Interessante, né, porque são termos católicos. Então, aquilo que antes era feito com acompanhamento espiritual do sacerdote, agora foi meio que sequestrado, né? No mundo secular, sem Deus, né? Então, chama-se vocação aquilo que seria a profissão do jovem, né? Aquela faculdade que ele vai entrar. Então, se faz aquele teste vocacional. O que seria um teste vocacional? Né? O que é que o mundo, né, entenda-se aqui no sentido secular, não religioso, né, que a prescindir da fé. O que é que o mundo entende por vocação? É a inclinação. Então, se a pessoa ela é inclinada para a medicina, então precisa se fazer algumas perguntas, né, algumas reflexões para saber se a pessoa é inclinada para aquela área, então ela pode seguir aquela profissão, né? Então a medicina ou, sei lá, advocacia, áreas humanas, áreas de exatas, né? Olhando um pouco a inclinação, os gostos daquela pessoa. Veja, isso não pode ser chamado de vocação. É um dom de Deus? Se eu disser, padre, eu tenho muita facilidade com números, eu adoro física, então eu vi oportunidades para eu me tornar, sei lá, um funcionário da NASA, né? Quem sabe, né? Por que não? Por que não sonhar com isso, né? Um funcionário lá da NASA, trabalhar na fabricação de foguetes, ou quem sabe ser um astronauta, porque eu gosto muito de física, de matemática. Então isso não é um dom de Deus? Pode ser um dom de Deus, né? Um carisma que Deus te deu. Deus te deu um carisma, né, de se inclinar, de gostar muito para aquela matéria. Mas não significa que essa é uma vocação sobrenatural, porque está baseado em algo natural. Ou seja, qualquer pessoa, independente de ser católica ou não ser católica, ela pode ter um dom, uma inclinação para saber muito física, para gostar dos astros e etc., né, e querer se inclinar para esse tipo de serviço, né? Eu dei um exemplo aqui bem fora da realidade, né? Mas poderia ser qualquer coisa mais prática, né? Digamos que você é de uma família de empresários, de uma família de comerciantes, e você já tem uma inclinação natural para saber vender, saber comercializar alguma coisa, né? Gosta de empreender, algo bem difícil aqui no Brasil, né? Então eu diria que é uma coisa muito legal, mas você não pode dizer, eu sou chamado por Deus a abrir uma fábrica de chocolate. Não. Por quê? Porque necessariamente, não é que seja uma coisa ruim abrir uma fábrica de chocolate, ou uma coisa ruim ser astronauta, ou qualquer outra coisa. Mas esse trabalho específico não é para salvar almas, para levar as almas para o céu, não tem um gosto de eternidade. Apesar de que, ao exercer esse trabalho, a Igreja vai falar muito sobre o trabalho, né? O Concílio Vaticano II tem palavras muito interessantes sobre isso, né? Sobre o mundo do trabalho, pensando aqui na Gaudium et Spes, por exemplo. Então, mas ao exercer o seu trabalho, a sua profissão, você está sim se santificando e você está colaborando para o bem do próximo. Ótimo, muito bem.
Porém, isso não é algo sobrenatural. Qualquer pessoa, independente da religião, pode ser, sei lá, um bom físico, um bom químico, né? Ou seja, conhecer estas coisas. Mas aquilo necessariamente não vai lhe santificar. O que vai santificar é a graça de Deus que age através dessas coisas.